Aleluia! Bom dia! A paz do Senhor! Como é bom estarmos aqui na casa do nosso Pai, começando, como o pastor Samuel costuma dizer, a semana na presença dEle, dedicando a Ele o primeiro momento da nossa semana, da nossa vida, nessa segunda etapa do ano de 2020, que está começando agora o segundo semestre. É o segundo domingo, né? Não é o primeiro, mas de qualquer forma a gente está começando aí, é o início. O quê? De 2021, eu falei 2020, glória a Deus pelo meu esposo. Aliás, vamos ficar em pé, que nós vamos já começar a leitura da palavra. E não é uma fácil lição não, tá, gente? Está aqui com o pastor Samuel Câmara bem diante de mim, né? Porque ele arrasa aqui todo domingo. Mas que privilégio, porque de fato nós temos uma lição que eu vou aproveitar aqui para apresentar, porque nós estamos aqui para estudar a palavra, a Bíblia. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Ruth, dando continuidade a uma história com H, linda, maravilhosa, uma pérola, uma joia da literatura hebraica, escrita de uma forma tão sucinta e tão interessante, e dedicado. O nome do livro leva o nome de uma mulher. São 2 livros na Bíblia apenas, Ruth e depois Esther. E nesse trimestre nós estamos dedicando nossos estudos a esses 2 livros. Então, por esse motivo, o pastor Samuel considerou importante termos também mulheres aqui ministrando, e eu concordo com ele e me dispus para essa difícil tarefa, mas aqui estou feliz da vida por essa oportunidade e pelas lições. E homens, fiquem tranquilos, porque as lições não são só para as mulheres não, são para todos nós, até porque elas envolvem todos os personagens, da mesma forma que os livros que têm nomes de homens, endereçados ou escritos por homens ou endereçados a homens, também são relevantes para nós. Mas que alegria a nossa igreja tem de apresentar um leque de produtos que nos ajudam, nos auxiliam no estudo do livro de Ruth. Nós temos aqui a revista do professor. Se você ainda não adquiriu o seu guia de estudo, que é a revista, adquira, tá? Levanta o braço aí, que alguém do diaconal vem e lhe ajuda. Nós temos aqui, mas nós temos outros produtos também. Pode ficar comigo, nós temos a revista do aluno. Olha que top essa capa dos adolescentes, gente. Eles sempre arrasam, não é verdade? Olha que legal essa capa. E Ruth de um lado e Esther do outro. E nós temos também o roteiro para células, que trabalha justamente essa mesma temática de Ruth e Esther. Eu precisava do material ali, porque o material, ele nos mostra a possibilidade que nós temos de colecionar. Ao final desse ano, por exemplo, nós vamos ter estudado, são 7 livros da Bíblia. E nós estamos encorajando você, além de qualquer outra cópia que você esteja fazendo, que você copie os versos, os capítulos que estamos estudando. O pastor Samuel já fez Ruth e Esther, né? Mas eu ainda estou lentamente copiando Ruth mesmo. Eu já copiei o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Já encerrei, já estou aqui preparada para começar Ruth capítulo 3. Mas que experiência maravilhosa. E aqui sim, se você copiar aí 3, 4 versos por dia, apenas você terá copiado ao final do trimestre todo, por completo, os livros de Ruth e Esther. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu estava debatendo com o pastor Samuel se leria o capítulo todo ou não, mas eu vou ler. Eu vou ler na revista atualizada, que a gente leia de forma pausada, tá bom? Calma, ninguém sai correndo na frente, para que tudo fique bem inteligível para todos. Ruth capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O Senhor seja convosco. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Esta é a moça moabita que veio como Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vais escolher outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, disse-lhe: como é que, por favor, me fazes caso de mim? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. E ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixais para que elas apanhem, e não a repreendeis. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. E veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e lhe deu a sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para os convivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Vamos ler juntos o verso 23, bem forte e alto, vamos lá. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou,
e ficou com a sua sogra. Aleluia. Vocês podem se assentar, por favor. Bem, nós temos aqui o resumo da nossa lição. E vamos juntos recitar, é didático, é bom. Basicamente, essa é uma história muito linda, né? Já lemos ela em todos os seus detalhes. E nós vamos agora olhar alguns elementos importantes que são muito bem ressaltados aqui nesse resumo. Mas vamos começar recapitulando aqui a lição 3. Vamos juntos citar o assunto da lição 3? Vamos lá? Ruth. Vamos lá, forte todo mundo? Sentar na cadeira, adolescentes, orquestra, vamos lá? Forte? Vamos lá. Assunto da lição 3. Não. Nós estamos aqui, como o pastor Samuel sempre orienta, para estudar o capítulo 2 de Ruth. Então, o assunto da lição, efetivamente, é Ruth, capítulo 2, ou Ruth 2. E daí a gente diz, esmiuçado. Vamos lá, portanto, de novo. Lição 3, Ruth encontra Boaz. Nós já fizemos a leitura. Vamos juntos citar o texto áureo, que é lindo. E ele está bem no meio do capítulo. É o verso 12. Vamos lá. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Mais tarde um pouco a gente vai olhar para a verdade prática. A gente vê o capítulo resumido, dividido em 3 partes. Os versos 1 a 7, a gente vê Ruth colhendo alimento. A gente vê a Escora descrevendo um encontro que de casual não teve nada. Pode ver que está por casualidade, entre aspas, porque realmente havia ali um desígnio divino. E Boaz conversa com o seu encarregado. Vamos dar só uma rápida recapitulada, para a gente lembrar algumas coisas muito importantes aqui do livro de Ruth para a gente, tá certo? A gente sabe que o livro é lindo, e ele é uma joia, né? Ele é bem sucinto e ele conta uma história, é um romance, a gente pode assim dizer. Mas a história transcorre num período sombrio e escuro da história de Israel, que é o livro de Juízes. E com certeza, pela movimentação que há dessa família judia, indo para Moabe, e depois a vinda de Ruth de volta para Belém, com Noemi, a gente percebe que foi no momento de trégua entre Moabe e Israel, porque o clima entre esses 2 países era de grande animosidade. E a gente sabe que o que caracterizava o livro de Juízes é que o povo de Israel foi muito oprimido por diferentes vizinhos. Os vizinhos ou pessoas de países ali do entorno vinham, invadiam Israel, e porque Israel tinha quebrado o seu pacto, sua aliança com Deus, Israel estava fragilizada. E havia momentos que esse opressor era Moabe. Então havia uma animosidade, um clima muito ruim entre esses 2 países. Obviamente, essa história transcorre em um momento em que havia pelo menos uma trégua, um momento em que houve um descanso entre essa animosidade excessiva, mas ela sempre continuava. E a gente percebe também que, embora fosse um período tão sombrio, em que cada um fazia o que dava na telha, o que ia segundo o seu coração, que não é coisa boa, porque quando olha o homem e a mulher fazem o que dá na telha, o resultado, meu irmão, não é bom. Dar na telha significa dar vazão ao seu desejo carnal, fazer o que você bem entende que deve fazer. E as nossas emoções, a nossa carne, não são boas conselheiras. Mas a gente vê aqui, essa história permite também, conforme a gente vê também, por exemplo, no livro de 1 Samuel, logo no início, a descrição de Ana, né, aquela família, outra família, a gente vê aqui vislumbres do cotidiano, do comum, do dia a dia, de uma família naquele tempo.
uma família judia especificamente. E esses detalhes ricos nos permitem conhecer não só a história, mas os detalhes da vida dessas pessoas. E uma das coisas que a gente percebe na vida dessas pessoas é que havia um verdadeiro e genuíno relacionamento com Deus. Num período tão sombrio. Para mim, irmãos, é isso que significa trazer à memória aquilo que traz esperança. Por mais sombrio, por mais escuro que um tempo seja, que aquilo que uma nação atravessa. Nós atravessamos, por exemplo, um momento muito difícil na humanidade agora. O nosso país atravessa um momento muito difícil agora. E parece assim, a gente assiste o jornal, vê as pessoas falando, vê tanta discussão, tanta briga, dá um desânimo. Meu Deus, que coisa horrível, não quero nem mais assistir isso aqui, que coisa terrível. Mas no meio disso tudo, você pode ter certeza que há homens e mulheres que continuam amando e temendo ao Senhor. Continuam no seu dia a dia sendo exemplos verdadeiros do amor de Deus. O que é cumprir a lei de Deus? Não cumprir no sentido da obrigação, mas eu estou falando da lei do amor, da essência da lei, não da letra da lei, mas do espírito da lei, que é amar, que é estender a mão, que é ser fiel, que é ajudar quem precisa. E a gente vê essas pessoas porque quando a gente lê essa história, a gente lê da perspectiva de quem conhece o fim já. Mas a gente tem que entender que os personagens que estão, vão sendo apresentados de uma forma tão maestral nessa história, eles não sabiam qual seria o fim. E, no entanto, é evidenciado nas atitudes e atos deles, fé, solidariedade, amor. E isso é muito lindo, num tempo que era tão difícil e sombrio. Nós já vimos no primeiro capítulo, conhecemos os primeiros personagens da história apresentados. Nós sabemos que começa com Elimeleque e Noemi, um esposo, uma esposa. E eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. E eles resolvem, num momento de dificuldade e de escassez e seca na terra deles, ir para outro país. Não foi todo mundo embora. Boaz não foi embora, Boaz ficou em Belém. Então, como o pastor Samuel ministrou aqui, a gente não sabe vislumbrar se a ida deles, essa emigração, foi a melhor ideia, não. Seja como for, eles foram. E lá chegando, a história conta que o pai da família faleceu. E eles ficaram lá um período de 10 anos. Nesse período, Malom e Quilion se casaram como moabitas. Malom casou com Ruth, Quilion casou com Orfa. Eventualmente, não se conta como, mas a gente tem melhor, de repente, como entender isso aqui, como já aplicou também aqui o pastor Samuel, essa questão de pessoas, um grande número de pessoas de uma família só falecerem, como vimos nessa pandemia. Que momento, que história completamente relevante para o nosso tempo. O certo é que essa família se viu, nesse período relativamente curto, sem o pai e sem os 2 filhos. A essa altura, Noemi soube que havia novamente pão em Belém. E ela resolve voltar. Como o pastor Samuel também já ensinou, a atitude de Noemi foi muito importante. Porque numa hora como essa, muitas pessoas, muitos de nós, eu vou me incluir também, a gente não quer dar o braço a torcer que provavelmente, ou que simplesmente errou. Então, traçar o caminho de volta. A Bíblia, quando fala de retornar ao primeiro amor, ela fala justamente em Apocalipse de você identificar onde você caiu. Qual é a forma de você voltar ao primeiro amor? De você voltar a um relacionamento pleno com Deus ou com qualquer que seja. É identificar onde o problema ocorreu, retornar lá, se retratar e prosseguir vitoriosamente. E foi o que Noemi fez.
ela voltou. E não foi uma volta fácil. O final do capítulo 1, que é onde a gente pega a lição de hoje, descreve como foi a chegada dela. Foi uma chegada amarga. Ela diz: eu saí ditosa, eu saí rica, eu saí farta, eu saí esposa, eu saí mãe. Agora eu voltei pobre, voltei viúva e voltei órfã de filhos. Ou desfilhada, os dois são corretos. Voltei sem nada. Foi um retorno amargo. Mas a gente vê agora o palco preparado para uma nova etapa da história. E aqui vai a primeira lição que nós temos que guardar desse estudo de Ruth capítulo 2 para hoje. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há, meu irmão, não há, minha irmã. Um novo dia virá, um novo dia vai iniciar. E quando ele inicia, muitas vezes não é aquele tudo ou nada. Porque, Senhor, eu quero um milagre, eu quero relâmpagos, eu quero muita coisa na minha frente. E não é assim. O novo dia para essas duas mulheres nasceu como um dia qualquer, em que elas levantaram, tentando agora começar uma nova vida, com fome, não tendo o que comer. E a gente não sabe, eu até acho que Ruth não conhecia bem o costume de Israel, porque realmente o costume de Israel era extraordinário. Ele era previsto na lei de Moisés. A lei de Moisés ensinava: olha, vocês quando tiverem os proprietários de vinhas, de plantações, né? Ou seja, aqueles que têm, aqueles que possuem. Ora, como é que você vê hoje quem planta soja, quem planta arroz, quem planta feijão, quem planta trigo? Quem é que planta? Até hoje, meu irmão, é quem tem. Quem tem, quando plantar, que você for colher, você simplesmente vai entrar e vai fazer a colheita. O que ficar para trás, hoje, por exemplo, máquinas colhem, né? Muito eficiente, mas antigamente eram pessoas. O que cair, inclusive, ao forasteiro, à viúva, ao órfão, ao pobre. E quando eu digo forasteiro, eu digo estrangeiro. Era permitido comer o que estava ali na beira do campo. Eles não podiam entrar, mas o que caía ali na beira, a estrada passava, o que estava ali pela beira, não era considerado roubo aquela pessoa pegar o que precisava para saciar a sua fome. Só que uma vez que a colheita começava, não precisava ficar só na beira. Eles podiam ir atrás dos colheitadores colhendo. Isso era previsto na lei de Moisés. Eu creio que não era assim em todo lugar, em todos os países. Era assim por provisão e cuidado de Deus, nos ensinando como nós precisamos ser hoje. Quem tem, precisa entender que é seu dever, não faz nenhum favor, é seu dever repartir com quem não tem. E de uma forma digna, já prevista. Então, naquele dia, que era um novo dia, mas elas não sabiam. Noemi e Ruth, levantam, e ela diz: eu poderia então respigar, eu poderia ir atrás, porque elas sabiam que a colheita havia já começado. Interessante que quem escreve, quem faz o registro do livro, já de cara, entrega o ouro, né? Já de cara apresenta um novo personagem. Pega a sua Bíblia. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz nem apareceu na história ainda, mas aqui a gente vê que possivelmente Noemi já tinha conversado com Ruth sobre quem eram as pessoas que de alguma forma poderiam ajudá-las. E Boaz era uma dessas pessoas. Ele estava entre aqueles que eram considerados resgatadores, remidores, aqueles que ajudariam elas a rever as suas terras. Ele era um homem rico, um homem influente.
E aí a história daquele dia começa. E a gente vê então que ela começa com Ruth colhendo o alimento. Para pensar. Que a gente parece tão romântico, ela foi lá, era previsto. Mas para pensar. Como se sente uma pessoa que cata o resto? Hoje se assemelha de repente a uma pessoa que vai na xepa da feira. Sabe o que é xepa? É aquilo que fica, que resta. Aquela pessoa que precisa catar para buscar o seu alimento naquele momento difícil. Quantos de nós, quem sabe, já não passou por uma experiência em que a gente dependia da bondade de outros? Ruth estava nessa situação. Ela poderia ter vergonha. Ela pode dizer, não, isso eu não faço. Mas não. Ela saiu para buscar o pão. Ruth sai para correr alimento. E é interessante, eu acho lindo que esse verso 2 diz assim, o verso 3, ela chegou a um campo, ela saiu, ela não tinha noção de onde ela estava indo, ela simplesmente foi. Vá, minha irmã, vá, meu irmão, prossiga. Quando você não sabe o que fazer, ore, entrega ao Senhor e prossiga. Prossiga, prossiga. Dá vontade de parar, dá vontade de não sair da cama, dá vontade de não sair de casa. Todos nós já passamos por isso. Mas ela prosseguiu. E aqui fala que andando, por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E é interessante que não apenas essa casualidade, entre aspas, aconteceu, mas a gente sabe que provavelmente Boaz não vinha todo dia lá. Mas justamente nesse dia que Ruth chegou lá, ela pediu permissão, era permitido. A gente vê, gente, que ela correu riscos. Se a gente olhar em diferentes versos da lição, você pode olhar aí nos versos 9, no verso 15, no verso 16, no verso 22, faz menção de que ela poderia ser humilhada, que ela poderia ser importunada, que eles poderiam mexer com ela, que eles tocar nela, porque de alguma forma sempre havia um espertinho. A lei, a ordem é que ela tinha sim esse direito e que ela não devia ser molestada. Estrangeira, aí não, só na beira. Eles poderiam tentar humilhá-la. Ela foi ciente. E pela forma depois que ela reage com o diálogo de Boaz, que a gente vai ver já já, a gente percebe que ela provavelmente já estava entendendo a animosidade que havia entre o povo dela e o povo judeu. Porque ela se surpreende de Boaz conversar com ela. Então ela estava acostumada com, no mínimo, com silêncio. Se não desprezo, mas pelo menos. E você ser transparente, você não ser visto, é uma coisa muito dura. Só quem já passou por isso sabe. Eu já entrevistei muitas pessoas. Eu, sinceramente, em poucos momentos da minha vida, passei por uma situação em que eu me senti transparente, assim que ninguém, nem tchum para mim. Todos nós já passamos. Mas há pessoas que esse é o cotidiano delas. E nesse momento, esse era o cotidiano de Ruth. Ela correu um risco. Ela podia ser importante, mas ela encarou. E a gente vê aqui que nesse dia, também por casualidade, Boaz foi lá na propriedade dele supervisionar a colheita que estava começando. E ele conhecia muito bem tudo. Quando ele chegou, que ele olhou, a gente vê pela descrição do diálogo, que já ia uma certa hora do dia. Ruth já estava lá desde cedo trabalhando no sol, colhendo, trabalhando. E ele identificou. Eu estava conversando hoje de manhã com o Samuel, né? Ontem à noite, melhor dizendo. Esses dias eu conversei bastante com ele sobre o tema. E a gente estava conjecturando que provavelmente ela era linda, que ela chamava atenção. Porque ele olhou e falou, epa, ele não apenas perguntou quem, ele perguntou de quem
é esta mulher. A que família ela pertence? Ela é da família de alguém? Ela é casada com ele? Ela chamou atenção. E o encarregado falou, essa é a Moabita, aquela que veio com Noemi. E pelo jeito que Boaz descreve, ele já tinha ouvido falar dela. Ele, opa, é ela. E a gente vê a providência de Jeová, o nosso provedor, Jeová Jirê, o teu provedor, ele é o mesmo, agindo, mas agindo em meio, não à inércia, mas à iniciativa de Ruth, de fazer a parte dela. Garganta está ruim. Então, um encontro casual, entre aspas, mas que na verdade estava debaixo da direção de Deus. Quantas vezes eu já ouvi testemunho? Eu já até falei sobre isso aqui nesse púlpito. Quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram assim, quando eu estava um dia, eu subi no ônibus, eu encontrei um amigo que eu não tinha visto há 10 anos, e aquele amigo me convidou para uma célula, daí eu fui para a célula, aceitei Jesus. Foi casualidade aquilo? Claro que não, foi a mão, a providência divina. Nesse momento, Boaz chama Ruth e começa a conversar com ela. E quando eles conversam, eu tô pulando uma parte, eu estou me empolgada aqui. Quem pode ler para mim o verso 8, por favor? Leia. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ele chamou ela e conversou com ela. Irmãos, só isso já foi muito. Ele poderia ter dado ordem para os servos, não mexe com ela não, deixa ela em paz. Mas ele não fez isso apenas. Ele chamou, ele conversou. Quando a gente olha para esse personagem Boaz, a gente já leu agora há pouco, é interessante a gente notar. Não podia não estar lá, mas se está lá tem um propósito. Quando ele chega na propriedade, o que ele diz para os empregados dele? A paz do Senhor seja com vocês. E eles respondem, Deus te abençoe. Jeová já estava convidado, porque Jeová andava com Boaz. Ele pôde ser guiado, ele pôde ser usado, porque ele tinha relacionamento. Adolescentes, vocês são novos, mas Deus já quer relacionamento. E esse relacionamento vai fazer toda a diferença naquele passo que você vai tomar, naquela escolha que você vai fazer. Por quê? Porque quando há relacionamento, não há casualidade. Quando há relacionamento, Boaz, Deus estava ali, Deus estava com ele. E isso é muito lindo, porque se evidenciou. Muitas vezes Deus até está com a gente, mas a gente não permite o amor que Ele quer evidenciar, a essência do seu amor, da sua lei, que é o amor, não se evidencia através de nós, porque a gente é meio ranzinza, meio duro, meio travado. Boaz não, ele era bondoso. Ele não sabia que depois ele ia casar com essa mulher, mas ele foi bondoso. Deus era com ele, e ele evidenciou isso. Ele falou com ela. E a resposta dela me toca muito. Mas isso é um pouco mais na frente. Deixa eu me empolgar aqui. Ele falou, você pode ficar tranquila aqui. Fique aqui. Ninguém vai te importunar. Fique com as minhas servas. E ele convida, nesse momento, que ele fala com Ruth, que ele se reporta a ela. Eu acho linda a resposta que Ruth dá. Ela diz assim, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração.
Ele não estava apenas dando alimento, ele estava dando consideração, ele estava dando respeito, estava dando atenção. Amor, tem coisas, amados, muitas vezes pessoas vêm, meu pai tinha esse ditado, para minha filha, quando alguém vier falar com você, que alguém precisar de alguma coisa, muitas vezes você vai poder dar alguma coisa para aquela pessoa que ela precise, mas muitas vezes você não vai poder dar. Às vezes eu não tenho dinheiro para pagar o gasto que aquela pessoa precisa, eu não tenho como ajudar o aluguel, eu não tenho como ajudar a comprar um alimento, ou tenho pouco, mas ele dizia assim, você sempre pode dar amor. Diga comigo, eu sempre posso dar amor. Sempre, sempre. E o que tocou no coração de Ruth? Ela saiu de lá, mas o que consolou, quem sabe, aqui a lição coloca que provavelmente esse foi o primeiro momento de alegria que ela teve, depois de uma sucessão de derrotas e tristezas. Boaz lhe dirigiu a palavra, o patrão lhe dirigiu a palavra, o patrão lhe deu consideração. E ela falou, o Senhor falou comigo, ninguém fala comigo, muitos não falam. Os superiores então nem olham para mim, o Senhor falou comigo, muito obrigada. O Senhor consolou o meu coração. Sabe o que isso fala? Que ali escondido, enquanto ela trabalhava, ninguém via, no meio de todo aquele suor, no meio de toda, havia lágrimas, havia choro, ela chorava, porque aqui essa palavra trouxe consolo para ela, uma atenção, um gesto. E a gente vê que Boaz vai além. Quando chega na hora da comida, sei lá se ela levou uma marmita, meu irmão, ele chamou, senta aqui, Ruth, vem comer. Ela sentou então entre os trabalhadores. É interessante a gente observar que havia homens e mulheres trabalhando. Não havia só homens, não, havia homens e havia mulheres. A gente não sabe exatamente qual era a função de cada um, mas ele colocou ela trabalhando ali por entre as mulheres. Eles sentaram para comer e ele falou, vem aqui. E ele, que é uma coisa completamente atípica naquela cultura, ele levantou e serviu Ruth. Ele deu para ela grãos tostados. Gente, quem já comeu granola bem torradinha? Eu amo. Agora pega uma aveia sem nada e bota assim e tenta comer. Daí você tem que botar de molho no leite, deixar ali um pouquinho, né, doutora Denise, que é bem natureba para assim comer aquela aveia. Agora você pega aquela aveia e você bota um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de óleo de coco, uma pitadinha de sal, uma castanhazinha, e você dá uma torradinha no forno para você ver o que vai virar. Quando você morde é um negócio crocante, é igual aquela farofa fria, ou aquela farofa crocante, pois ele trouxe uma farofinha crocante, quentinha para Ruth comer. E ainda falou, aqui no vinho ou no vinagre, venha molhar aqui o teu bocado. Era como, tipo assim, você, de repente ela tinha uma folhinha, alguma coisa, uma saladinha, molha ali no teu e come com a gente. E ele deu uma quantia tão boa para ela, que ela se fartou, mas ela lembrou de guardar uma parte, porque ela tinha um plano para depois. E quando ela voltou à tarde, que terminou o almoço, vamos trabalhar, novamente Boaz foi e deu orientação aos seus servos. Verso 15, leia para mim. Boaz deu ordem a seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Ele foi e deu uma ordem até complementar. Agora ela não estava só permitida de ir buscando o que caía. Ele disse, olha, deixa um resto a mais. Deixa cair um pouquinho mais aí pelo caminho. De vez em quando você tira assim uns feixes. Eu pedi pro Rubens umas fotos. Coloca a primeira foto só para mim, Rubens. Isso aqui, gente, é cevada. Parece com trigo, né? Mas é cevada. E você vê que ela é tipo num feixezinho. Então eles colhiam esses feixes, cortavam, né? E ele falou, ó, de vez em quando tira uns feixezinhos e deixa jogadinho ali para ela poder receber e ter o suficiente. Mal sabia ele, meu irmão, que ele estava plantando.
Ixi, ele ia ter uma colheita e tanto. Ele não sabia àquela altura o que ele estava fazendo. Mas ele estava plantando. Meu irmão, minha irmã, escuta só, adolescente, orquestra, todo mundo aqui, ó. Quer colher? Quer ser feliz? Planta! 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 Você vai colher! Ele estava plantando. Ele foi além daquilo que seria o exigido dele. Ele não foi suvina. Ele não foi pão duro, mão fechada, não. Porque vai faltar. Não, ele foi liberal. Quando a gente é liberal no plantio, a gente vai ser na colheita. Leia para mim, por favor. Ele dá orientação aos seus servos. Pronto. E nesse momento, a gente percebe que Ruth verdadeiramente é abençoada. Ao final do dia, eu pedi para separarem para mim, cadê? Ao final do dia, ela colheu uma quantidade de alimentos. Eu tenho que botar dentro de um saco, pode botar aqui. Eu pedi para providenciarem aqui para mim, eu faço. Eu pedi para providenciarem para mim uma saca de comida aqui, de grãos. Isso aqui, essa questão do peso de quanto ela colheu, num lugar você pode ver que é 16 quilos, no outro é 13, no outro é 25. Nada. É que ela colheu, o efa é uma medida antiga. E a gente não tem completamente como precisar. Até porque ela é uma medida de litros. Quando eu cheguei no Amazonas, eu até usei esse exemplo com Samuel. Eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu fui para a feira fazer compras com a minha cunhada Eliud. E chegando lá, a farinha, a tapioca, o feijão prainha, aquele feijãozinho branquinho, fradinho, como chama lá para o Sudeste, né? Aquilo que era cultivado ali, ele não era vendido em quilo. Como hoje, se você for na feira, naquela portinha ali do açaí, o camarão não é vendido em quilo. Ele é vendido como? Em litro. Tanto o litro. O litro, na verdade, não era nem um litro. Pelo menos lá no Amazonas, a tapioca era uma latinha daquelas de óleo, de 900 ml antigamente. Limpinha assim, eles pegavam aquela medida e colocavam. Então é uma medida difícil da gente exatamente dizer com precisão, mas a gente sabe que era uma quantia razoável, porque ela representava metade daquilo que seria o salário de alimento para um trabalhador. Não era uma quantia pequena, mas era uma quantia que ela dava conta de carregar, porque ela carregou depois para casa. E quando a gente vê a cevada, as outras fotos, para mim, aqui você veja a cevada debulhada. Aqui a história fala que ao final do dia ela tinha uma quantia tal, mas ela mesmo levou para a eira com um pedaço de pau, que era o costume então, não era uma quantia tão grande assim, então em vez de levar os feixes, ali mesmo ela debulhou, ela sabia fazer isso, ela debulhou aquele trigo e pegou aqueles grãos que ficam semelhantes ao que está aqui. Tá certo? Está aqui o grãozinho da cevada. Bota para mim a cevada cozida. Olha aqui. Ela parece um arrozinho. A cevada não é muito da culinária aqui do Brasil. Na América se usa muito cevada em sopa. A gente, quando era pequeno, está conversando com o Samuel vindo para cá, existia um negócio no final, ali nos anos 60, chamado Aliança para o Progresso, que era os Estados Unidos distribuindo alimento para países que tinham necessidade. E uma das comidas que eles distribuíam era cevada. Só que às vezes até chegar aqui no nosso clima, criava bicho, né? Era um negócio meio enjoado. Mas eu comi muita cevada na minha infância. Hoje a cevada é usada para fazer bebidas, ela é usada para fazer inclusive tipo um café, né? Ela é usada para fazer também para ração, para alimento. Então ela é muito cultivada ainda hoje, embora que a gente não consuma tanto na mesa. Mas ela era a base do alimento daquela época. Então digamos que fosse 13 quilos, que é o que está na nossa lição. Vocês não diriam que 13 quilos de arroz é mais do que o suficiente para alimentar 2 mulheres durante um mês? Sim ou não? Sim, claro que sim. Ali estava a base da alimentação delas.
uma galinha, alguma coisa que se criasse, uma verdura, né? Mas a base estava garantida. E Ruth foi para casa. Quando ela foi para casa, tem mais uma foto? É essa só? Ah, não. Tem ela também em flocos. Olha aqui como parece com aveia. Isso aqui, quando ela dá de flocos, ela pode ser cozida assim, ou ela pode ser moída e feito um trigo fino, igual trigo mesmo. E com esse trigo, então, se fazia também pão, que era a base da alimentação naquele tempo. Ruth foi para casa munida, forrada, garantida. E a gente vê que ela traz um relatório do dia para Noemi, que é o verso 3. Leia para a gente o verso 18, por favor. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela trouxe o alimento e ainda trouxe comida pronta. Aquilo que tinha, a bondade que Boaz tinha demonstrado com ela, a generosidade, ela imediatamente replicou com Noemi. Ela não comeu tudo. Não, ela comeu, se fartou, mas ela guardou e ela chegou em casa com arroz assim, mas chegou com o cozido, com o pronto para Noemi comer. Consolo, alimento, generosidade. Que coisa linda. Eu acho engraçado, gente, que ela já chegou dando relatório. Isso aqui é coisa de mulher. Muitas vezes, por exemplo, o Samuel chega em casa, ele foi para um evento, tem uma conversa importante, alguma coisa, encontrou com alguém e tal. Eu cheguei, e aí, Benzinho? Ele, foi bom. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. Hoje, exatamente hoje, eu completo 40 anos de casamento com Samuel. Tira a máscara. Então, deixa eu dizer, depois de 40 anos eu sei como é que funciona. Já a mulher não. Às vezes eu chego em casa, o Samuel, espera um pouquinho, Rebeca. Ele está lá com a lição, está fazendo, calma. Porque eu já chego querendo dar o relatório. E claro, Noemi já chegou dando todo o relatório. É interessante, Ruth chegou dando o relatório. Quando ela dá o relatório, antes de qualquer coisa, olha a presença de Jeová na vida desta mulher. Ela não sabia nem quem era. Quando ela viu aquele alimento todo, ela disse, bendito seja Deus. Deus abençoe quem te deu tudo isso. Mas vem cá, me conta, e aí, como é que foi isso? Porque a quantia que ela trouxe foi muito além do esperado. Foi muito além daquilo que aconteceria se ela só estivesse catando conforme ela havia planejado, na beira da propriedade. Ela teria trazido algo? Teria. Mas seria aquela xepazinha, aquele pouquinho? Não, ela veio com uma quantia, como se ela fosse uma trabalhadora assalariada. E até mais. E aí, como é que é isso? E ela falou, nem te conto, minha sogra. Eu conheci um homem muito generoso, muito abençoado. O nome dele é Boaz. Boaz, na Bíblia, é um tipo de Cristo. Ele é apresentado como um tipo de Cristo. E Ruth é apresentada como um tipo da igreja. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Ele, o nosso Deus é Goel, é provedor, remidor, redentor. Ele cuida de nós, a parte dele ele vai suprir, ele vai ser generoso. Ele vai estar ali, dizendo, hoje é um novo dia. Ai Deus, não estou acreditando não. Eu tenho que ir lá colher, trabalhar. Levanta, vai, prossegue, Deus é fiel. O grupo de louvor vai já subir, porque eles vão ministrar com a gente para terminar essa lição. Pode vir, grupo de louvor. Eu combinei com o Cássio. Cássio, help. Só que, e nós, igreja, estamos sendo Ruth? Estamos sendo, a gente vê Noemi como meio que o paracleto, vamos dizer assim. Ela diz, quando ela soube que era Boaz, ele fala, Ruth,
Ele é um dos nossos resgatadores. E aí ela profere uma bênção específica sobre Boaz. Bênção, bênção, abençoe, meu irmão, abençoe, minha irmã. Eu vou te ser sincero, uma das grandes batalhas que eu tenho comigo mesma é reclamar. Nossa, irmã Rebeca, a senhora reclamona? Sou. Você pode não ver. Pode ser que nem o Samuel às vezes veja, mas lá dentro, eu estou ali lutando. E quantas vezes Deus fala, Rebeca, não reclama, não murmura, abençoe. Elas têm uma conversa. E aí vem o fim da colheita. Boaz, ela fala, ele não apenas fez isso por mim hoje, minha sogra, mas ele me convidou a voltar até o final da colheita e trabalhar ao lado das suas servas. Ou seja, além daquilo que ela já tinha conseguido, ela tinha agora o consolo, o descanso da garantia de que estaria trabalhando protegida e que teria o suprimento. Providência de Deus associada à iniciativa de Ruth de respigar, que era algo humilhante, mas ela não recuou. Ela fez a parte dela. Deus estava agindo e Ele pôde agir completamente, porque Ruth se colocou no lugar da bênção. A gente vê o temor de Deus visto em Boaz, visto nela própria. Pensa, uma moabita sendo trazida pela mão de Deus. Ela amou, ela foi fiel, leal com Noemi. O amor de Deus estava nela. Não tem berço, não tem família, não tem descendência que seja barreira para Deus agir através da vida de uma pessoa que se deixa ser usada e tomada pelo amor de Deus. A gente vê a clara providência divina. Deus é o Deus. Deus foi, Deus é, Deus será. O Deus do órfão, da viúva, do desempregado, do desprovido, do estrangeiro, do imigrante, do desvalido. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Vamos estar em pé. E o louvor, ele é celebrativo. Ele é celebrativo, que nós vamos cantar agora. É um bem animado. Mas proclame essa palavra com fé hoje. Um novo dia está nascendo. Você já está no novo dia. Você já está vivendo um novo dia. Ruth não sabia, mas ela já estava vivendo um novo dia. E você está. O que você vai fazer? Você vai prosseguir, porque o teu Deus não falha. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus, você que está em casa, só um pouquinho. Você que está em casa me assistindo pela Boas Novas, pelas redes sociais. Se há alguém aqui, mesmo que seja celebrativo, mas você quer ter isso para a sua vida, agora entregue o seu caminho a Jesus, o seu coração para Jesus. Deixe este amor, essa graça, essa fé, esse relacionamento nascerem no seu coração, para que você possa verdadeiramente experimentar a providência divina. Seja perdoado, seja restaurado a Deus. Manda a brasa, Cássio.